Caminhei muitas léguas para chegar aqui. Atravessei olhares, xingamentos, preconceitos. Continuei com roupas rasgadas, nu de alma. Me senti sozinho. Pisando em espinhos, mas carregando um tesouro. Minha verdade. Cheguei à beira de um rio de lágrimas e não sabia como atravessar. Não tinha ponte. Não tinha corda. Lembrei de um jovem que me disse uma vez: na travessia da vida, você tem voz. Da minha voz fiz asas, e com elas posso voar na imensidão, chamada liberdade. Durante muito tempo me rotularam como cantor, né? Você é um cantor. Sim, eu sou cantor por formação, mas eu não sou só cantor. Porque desde sempre, acho que desde criança, tem uma coisa muito interessante, é que a gente é muito criativo. Em algum momento da vida a gente cresce e essa criatividade para algumas pessoas ela some e para outras ela permanece. Para mim ela não só permaneceu, como ela expandiu. Então eu não consigo encontrar só dentro do canto algo que venha suprir tudo que eu estou sentindo. Eu percebi que eu precisava ser além de um cantor. Eu precisava ser um artista. Eu precisava beber de novas fontes. Então eu preciso beber da literatura, eu preciso beber das artes plásticas, eu preciso beber da performance, do teatro. Eu preciso beber de muitas fontes para conseguir conceber o que eu tenho como apresentação, como o que eu quero levar para cima de um palco. Eu sempre tive uma coisa com espelhos. Eu acho que esse olhar para o espelho, né? Porque quando você olha para o espelho, o primeiro momento que você tem impacto é a vaidade, a beleza. Mas quando você olha para um espelho, olhando para o que está dentro de você, você gosta do que você enxerga. Eu às vezes acho lindo, mas às vezes eu não quero olhar. Então assim, eu tenho muitos demônios dentro de mim. Tem muitas faces que eu não gostaria que estivessem ali. Todo dia, na verdade, eu acho que eu acordo tentando... Como que eu posso falar? Eu poderia dizer matar cada um desses demônios, mas acho que matar não é a ideia, é ressignificar. Né? Ressignificar cada um desses demônios, né? Porque o demônio ele é associado à treva. Então, da treva a gente faz a luz. Tem esse pensamento. Então, se ressignificar. Entender por que você não gosta disso. Por que isso não é legal? E qual que é o caminho legal? É esse. É fácil? Não. Mas vamos tentar. Eu acho que o que tem mais me assombrado desde sempre como artista é o amor. O amor para mim é uma coisa... Desde que eu lembro disso direitinho, que eu conversei com uma amiga e a gente falou das diversas formas de amar. E o amor tem diversas formas. Tem paixão, tem amor ágape, tem vários tipos de amor, né? Psicologia fala sobre isso, filosofia fala sobre isso. Eu sou uma pessoa que eu amo intenso. Né? Hoje em dia me chamariam de emocionado. Sou emotional baby. Eu escutava Whitney Houston. Mas o que eu acho mais incrível é essa questão do amor atravessando gerações, histórias. Você vai ver as obras que a gente está interpretando, se mata por amor, briga por amor. Às vezes nem é o amor paixão, sabe? Mas é um amor em diversas formas. Então eu acho que assim, uma grande sombra que tem me amedrontado ultimamente é o amor. Poderia dizer, aí as pessoas vão falar, nossa, então ele não se relaciona com ninguém, ele não ama a família dele. Não, o oposto, eu amo. Mas eu acho que essa ideia convencional que a gente tem do eu te amo, como uma fórmula, como algo carimbado final, de que a partir dali te algemou ou te prendeu em algum lugar e você não tem como sair, é uma forma tão, acho que é tão mesquinha de ver o amor, porque eu vejo o amor
fazendo cena com um colega meu, compartilhando falas. Eu vejo o amor no olhar de um aluno meu que se sente realizado porque conseguiu um agudo que a gente está 3 meses tentando trabalhar. Eu vejo o amor num abraço que eu dou em alguém da minha família. Nada na vida a gente tem controle, mas amor é uma coisa que a gente não consegue controlar. E aí, ele é arrebatador. Eu acho que, como artista, vivendo no século XXI, tendo todas as oportunidades que nós temos hoje de diálogo, né, através da mídia, da tecnologia que avançou, eu acho que é muito importante cada vez mais a gente falar sobre a questão de gênero dentro desse nosso formato musical, que ainda é um formato muito tradicional, né? É um formato ainda cheio de estigmas negativos e preconceitos. Então, acho muito importante a gente trazer essa figura do contratenor, a gente trazer uma coisa muito interessante que sempre me vem quando eu falo da voz de contratenor, é que muita gente sente incômodo. Muita gente não gosta. E aí, por que tem que se vestir assim, tem que cantar assim, por que tem que fazer assim, quer padronizar tudo? E eu te faço uma pergunta. A arte, ela não é para gerar incômodo? Porque se a arte não fosse para gerar incômodo, ela não ia existir. Porque a arte é para refletir. É para a pessoa parar e analisar. Bem, gostei disso. Não gostei. Por que eu não gostei? Vamos pensar sobre isso. Entendeu? A arte tem que causar esse impacto. Então, se o contratenor está incomodando, significa para mim que a gente está evoluindo, então. A gente está conquistando um espaço novo, e que talvez daqui a 10 anos, quando a gente for assistir esse vídeo, ele vai ser super demodê, porque já vai ter conquistado um espaço incrível, assim eu espero. Eu tive que existir em tantos lugares, e ainda vou existir em tantos outros, mas assim, tive que existir num lugar de uma pessoa do interior recém-chegada numa cidade grande, tive que existir no lugar de uma pessoa se sentindo sozinha numa cidade grande, tive que existir no lugar de uma pessoa LGBT numa cidade grande, em meio aos preconceitos, tive que existir no lugar de uma pessoa LGBT dentro do meio artístico, tive que existir em muitos lugares, muitos lugares, que eu poderia falar que me deram ódio, raiva, garra para poder seguir com sangue nos olhos. Mas não, é muito mais simples do que isso. É simplesmente existir. Tem um amigo que uma vez me falou uma coisa que eu guardo no meu coração, que é existir pisando nessa terra fria, nesse mundo de terra fria. Se a gente botar o pé no chão, e eu piso com o pé no chão, eu não sou o tipo de pessoa que pisa fraco, eu não piso em ovos, eu piso com o pé no chão. A terra é fria. Mas não me impede de andar. Então, vambora. Todo artista é frágil, não? Que eu saiba, assim, alguns escondem. Eu prefiro não esconder, porque eu acho que na fragilidade está o meu maior poder. Porque quando eu fico frágil, eu estou me despindo de tudo que eu acredito. No momento que eu estou me despindo de tudo que eu acredito, o que é que sobra? Um corpo de carne, de matéria. O que é que vai restar para isso? A arte habitar. Eu vou resumir a minha verdade em uma frase. A arte habita em mim.
Eu acho que eu não consigo subir num palco para ser artista se eu minimamente não estiver bem comigo energeticamente, com os meus rituais, se eu não estiver bem com os meus pensamentos, que é muito o que eu acredito dentro da minha religião, a força do pensamento, né? E um artista que está em constante movimento de pensar o tempo todo. E junta tudo isso a figura da minha religiosidade. No momento que eu canto Vovó de Aruanda, que traz a imagem de meu pai Ogum, não tem como eu não lembrar da minha avó de santo dentro de um terreiro, me contando história de orixá, limpando o santo, mexendo com dendê, com alguidar, sentindo o cheiro da farinha, firmando o ponto, acendendo uma vela. Não tem como eu não lembrar disso, não tem como eu não levar isso para minha performance. Independente que cada um tenha seu credo, eu sei que cada um carrega um pouquinho da sua fé. Quem tem, né? Quem acredita numa fé, dentro da sua performance. A minha é isso. A minha é vestir branco, é louvar meus orixás, é pisar na raiz de onde eu vim, do chão de onde eu vim. Porque uma coisa eu posso falar, eu não sei aonde o caminho vai me levar. Eu tenho 29 anos, eu ainda tenho muita estrada a seguir. Não sei para onde eu vou nesse mundo, mas para onde eu for, uma certeza eu tenho. Cantando macumba eu vou. Porque se tem uma coisa que eu sou, eu contratenor que canta macumba. Olha o toque de Jajá, olha o toque de vovó. Olha o toque de Jajá, olha o toque de vovó. Olha o toque de Jajá, olha o toque de vovó. Olha o toque de Jajá, olha o toque de vovó. Olha o toque de Jajá, olha o toque de vovó. Olha o toque de Jajá, olha o toque de vovó. Olha o toque de Jajá, olha o toque de vovó. Olha o toque de Jajá, olha o toque de vovó.
Viva, viva o guia de vovó Negaruanda, me chamou. Viva o nosso pai Ogum, Negaruanda, me chamou. Viva, viva o guia de vovó Negaruanda, me chamou. Viva o nosso pai Ogum, Negaruanda, me chamou. Viva, viva o guia de vovó Negaruanda, me chamou. Viva o nosso pai Ogum, Negaruanda, me chamou. Viva, viva o guia de vovó Negaruanda, me chamou. Viva o nosso pai Ogum, Negaruanda, me chamou. Estrela brilhante, alto mar. Estrela brilhante,
Na busca pela minha verdade, me coloquei à prova de por um instante não saber quem sou. Apenas sinto sangue correndo em minhas veias, disparando meu coração que grita de medo com borboletas no estômago. Sentindo o ar gelado de caminhar só na vida adulta. Talvez existir seja uma boa verdade.